Sou professora Simone, sou formada em Ciências e Biologia e atualmente curso Pedagogia no Centro Universitário Uninter. Vou gravar alguns vídeos falando sobre a alfabetização científica no ensino fundamental 1 aqui no Brasil, baseado nas bases nacionais comuns curriculares e alguns pressupostos metodológicos. Esses vídeos eles serão utilizados para a disciplina de estágio do ensino fundamental 1, certo? Então, por que eu escolhi esse tema, né? Em tempos de pandemia, que a gente percebeu a importância da ciência, eu achei interessante, e conversando também com alguns colegas, eu achei interessante trazer, né, questionar e trazer em que momento da nossa vida acadêmica a gente entra em contato com as ciências, certo? E como que é realizado o ensino de ciências, né, desde lá da educação infantil. Então, para falar um pouquinho sobre isso, primeiro a gente tem que saber o que é ciência, né? E o que é ciência? Ciência, a gente tem uma visão muito mistificada da ciência, né? Que o fazer ciência é trancado lá dentro de um laboratório e feito por uma pessoa que ela é mais resignada e simplesmente ela chega a algumas conclusões científicas. E ciência é muito mais do que isso, certo? A ciência basicamente é conhecer sobre alguma coisa, mas não é conhecer superficialmente, né? É conhecer aprofundadamente, sistematicamente, é investigar sobre algum problema e é questionar. Eu até coloquei aqui, né, essa tirinha do Albert Einstein falando ali, né, falando não, mas expondo ali, né, que ele olha esse ponto de interrogação e ele é crítico ali, ele acha que pode ser que ele não precise ficar daquele jeito, né, e aí ele transforma esse ponto de exclamação em um ponto de interrogação. Então, ciência é isso, né, a ciência, ela só é feita a partir do questionamento de algum problema, né, ou do surgimento de algum problema, depois a observação dessa questão e também o seu entorno. Depois levantam-se hipóteses sobre possíveis, como que surgiu esse problema ou esse questionamento e como ele pode ser resolvido. Depois podem ser feitas experimentações, testes das hipóteses, e só depois de todo esse aprofundamento em relação a essa problemática que você que está sendo questionado, é que podem ser elaboradas algumas leis, algumas teorias para a possível resolução daquele problema, certo? Lembrando que ciência, né, principalmente o ensino de ciência, ele é dividido em diferentes áreas, certo? Então, a gente tem as áreas da natureza, né, ciências da natureza, as ciências matemáticas, né, que inclui matemática, física, química, por exemplo, e aí as ciências humanas, né, filosofia, sociologia, geografia, história e uma infinidade de outras subdivisões que a gente apresenta, certo? Então, nos meus vídeos, eu vou falar sobre o ensino de ciências da natureza, né, especificamente de biologia e ciências, certo? E como os alunos veem essas áreas do conhecimento, ok? Então, para eu começar a falar um pouquinho sobre o ensino de ciências, eu não posso deixar de falar sobre as leis que regem a educação no Brasil. Então, a gente sabe que existem algumas leis mais importantes, como a LDB, né, que é a lei de 1996 e que ela traz no seu conteúdo, né, no conteúdo da lei, são questões relacionadas ao financiamento da educação, por exemplo, a
o tratamento dos pais, dos professores, dos alunos, das instituições, né, a forma como as instituições vão ser regidas. Então, é uma lei que não abrange necessariamente conteúdos, certo? Quais conteúdos que serão passados. E aí, para isso, surgiram os PCNs, certo? Os PCNs, né, há um tempo atrás, que já não estão mais em voga, né? Em voga está a BNCC. Os PCNs eram os parâmetros nacionais curriculares, certo? Então, tratavam especificamente dos conteúdos. E agora, a BNCC, ela é um pouco mais... ao ler o documento, você percebe que ela é um pouco mais humanizada, ela não trata somente do conteúdo que o professor deve abordar, mas a formação total do aluno. E a proposta das BNCCs estão fundamentadas no Plano Nacional de Educação, que tem, né, a sua validade até 2024, certo? Então, o Plano Nacional de Educação, ele traz algumas metas que a educação brasileira deve atingir. E a BNCC veio ao encontro desse Plano Nacional de Educação para auxiliar, né, todos os agentes de transformação do conhecimento aqui no Brasil, certo? Então, dentro dessa formação mais humana que a BNCC traz, ao meu ponto de vista, certo? Esse é o meu ponto de vista. Existem, então, agora algumas competências que são abordadas no conteúdo das bases nacionais comuns curriculares, certo? Então, o primeiro é assim, parece meio óbvio, mas em tempos de fake news, a valorização do conhecimento ela é importante, certo? Então, a primeira competência que o aluno tem que desenvolver é o conhecimento, né? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então, essa questão aqui, o mundo cultural e digital, mas principalmente o digital, era uma coisa que não trazia nas PCNs, né? Segundo, é o pensamento científico, crítico e criativo, certo? O aluno, ao terminar o ensino básico, né, passando por todas as fases, né, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ele deve apresentar, então, esse pensamento científico, certo? Que é exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criatividade e criticidade, certo? 3. Repertório cultural. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, ok? Então, valorizar o regional, valorizar, por exemplo, as diferentes culturas que existem no Brasil, conhecer as diferentes culturas que existem fora do Brasil, certo? Comunicação, né? Saber comunicar-se. Então, é uma competência que o aluno deve apresentar, né? Saber comunicar-se. A quinta, cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, certo? Então, a sexta, trabalho e projeto de vida, valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Essa sexta competência eu vejo muita importância nela, porque muitas vezes a gente simplesmente valoriza somente o conhecimento sistematizado, certo? E a gente vê que o conhecimento do senso comum, o que é o conhecimento do senso comum? Por exemplo, uma tia minha sabe fazer um pão diferente. É só um exemplo bobo, mas isso também é conhecimento, certo? Então, valorizar esse tipo de conhecimento.
Argumentação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, tá? Essa competência número 7, ela vem totalmente ao encontro da competência número 2, né, que é em relação ao pensamento científico, crítico e criativo. A 8, autoconhecimento e autocuidado, certo? Em tempos que o índice de suicídio entre jovens e adultos é bem alto, essa 8ª competência, ela também traz para a escola o papel de autocuidado das pessoas mesmo, né, do cidadão que está sendo formado. Nessa 8 aqui eu também incluiria o cuidado com a saúde, né, da própria pessoa, mas também a saúde coletiva. A gente está vendo a importância do cuidado da saúde coletiva também. 9, empatia e cooperação, né? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. E por fim, 10, responsabilidade e cidadania, né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, todas essas competências, que são as competências gerais das bases, da Base Nacional Comum Curricular, elas vêm de encontro para uma formação em espiral, que é uma das palavras bem destacada na BNCC, né? Então, essas competências elas vão fazer uma formação integral desse cidadão, preparando-o para a convivência em sociedade. E com cidadãos melhores, né, mais capacitados, tanto intelectualmente quanto humanitariamente, digamos assim, podemos desenvolver um país mais democrático e acessível a todos, ok? Então, esse primeiro vídeo eu falei sobre as competências gerais da BNCC e também a importância da ciência. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as competências específicas do ensino de ciências para o ensino fundamental 1. Então, esse foi um vídeo de introdução ao assunto. Obrigada.